Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FI. E hoje a gente vai falar do fundo RBR Alpha, código de negociação RBRF. É um fundo que já tem aí 2 anos e meio de existência aproximadamente e que ele começou lá atrás como um fundo de fundos, mas recentemente, em dezembro de 2019, o gestor, através de uma carta consulta, conseguiu a aprovação dos cotistas para fazer algumas alterações no seu regulamento, tendo um escopo um pouco mais amplo. Vamos dar uma olhada? Bom, para a gente poder conhecer um pouquinho mais do fundo, basta vir aqui na página principal do Clube FI e digitar um pedacinho do nome ou um pedacinho do código. Aqui na principal aba, que é a aba básica, a gente já vê algumas informações, como a data de IPO dele. Então ele é de setembro de 2017. Como nós estamos gravando esse vídeo em maio de 2020, então um fundo que já está aí caminhando para os seus 3 anos de atividade. O gestor é a equipe da RBR, que não só gera esse fundo, como gera o RBR Properties, como gera o RBR-R, né, que é o RBR High Grade, entre outros. Tem uma representação no IFIX de 1,18, que é uma representação bastante significativa. Lembrando que a representação no IFIX é com base no valor de mercado do fundo, conforme as regras da própria bolsa. Se a gente acompanhar as cotações, a gente vai ver que historicamente, se a gente pegar aqui todo o período, ele não apresenta uma grande volatilidade de preço. Ele foi lançado, né, o IPO dele, a uma base de R$100 e ele sempre veio girando dentro desse parâmetro. A partir só do final, aqui meados de 2019, que ele começou a subir um pouquinho, chegou a bater um pico aqui da ordem de R$130, um pouquinho mais, a gente pode até dar um zoom para ter uma noção melhor aqui, de 138. Depois, claro, acompanhando toda essa insegurança do mercado no começo de 2020, chegou a bater uma mínima de 73 e hoje, exatamente na data em que a gente grava, ele está negociado exatamente a R$100, preço do seu IPO. Analisando os dividendos, a gente vai ver que a última distribuição dele foi de 60 centavos por cota, o que dá 0,6% ao mês. Olhando em 12 meses, a gente vê uma distribuição de R$7,95, né? R$7,95, o que dá, em relação ao preço da cota, exatamente 7,95%. Puxando o histórico dele, a gente vai ver que tem épocas em que ele distribui um pouquinho mais, tem épocas que ele distribui um pouquinho menos, o que é bastante natural entre os fundos de fundos. Não que seja uma obrigatoriedade, mas é natural que a carteira tenha uma performance melhor em certos meses, principalmente quando está vendendo uma posição com lucro ou coisa parecida, e na hora que de repente não tem nenhuma venda com lucro sendo realizado naquele momento, onde o fundo não está girando carteira ou está girando sem ter grandes lucros, vai fazer uma distribuição mais próxima apenas à distribuição de rendimentos que a carteira distribuiu para o fundo em si. Quando a gente olha o valor patrimonial, vê que o valor patrimonial está da ordem de R$93, um pouco abaixo de 93, e hoje está sendo negociado a R$100. Então um pequeno ágio, né, de 8%, então uma relação preço-valor patrimonial de 1,08, enquanto o valor patrimonial do fundo está um pouco abaixo de 490 milhões, o fundo está sendo negociado a 525 milhões. Analisando aqui o histórico como um todo, a gente vê que ele recentemente até já foi negociado a relações de preço-valor patrimonial ainda mais altas, de 120, 122, 123%, né? 1,22 e tudo. Mas historicamente ele roda bastante próximo ao par, bem próximo ao seu valor patrimonial. Às vezes com um pequeno ágio, às vezes com um pequeno deságio, mas isso é muito comum também nos fundos de fundos, porque você consegue apurar com certa velocidade o valor dos seus ativos, né? O valor das cotas que fazem parte do patrimônio do fundo. Em número de cotistas, ele está beirando os 40 mil cotistas, aqui usando como referência março de 2020,
Ainda não foi divulgado abril, apesar de a gente estar gravando esse vídeo em maio, mas como a gente estamos na primeira quinzena de maio, o valor de abril ainda não foi divulgado. E, claro, se a gente pegar aqui como era no final de 2017, a gente vê na base de 2.000 cotistas, o valor ficou bastante estável até, vamos colocar aí, outubro, novembro de 2018 e depois disparou até bater praticamente em 40.000 cotistas. No que tange a liquidez, como a grande maioria dos fundos do IFIX, uma liquidez muito tranquila para se operar. Aqui observando o volume financeiro de abril, né, mês passado, 28 milhões, então podemos botar aí mais de 1 milhão em negociações por dia, claro, em média, né, um volume diário de 1.400.000 reais, quase 1,5 milhão de reais em negócios. Muito tranquilo, claro, houve momentos em que teve muito mais negociações, claro que sim. Dezembro, janeiro, com 93 mil negócios, 70 mil negócios no mês, que deu aí um volume, uma média diária de quase 5 milhões e 6 milhões em dezembro. Mas, mesmo num mês teoricamente mais tranquilo, a gente vê aqui nos últimos 12 meses, o mês com a liquidez mais baixa foi de 11, quase 12 mil negócios. Então, mais de 500 negócios por dia, uma liquidez muito tranquila, mesmo para quem de repente vai entrar num valor um pouco mais alto, dá para poder entrar nesse fundo com tranquilidade. Pelo menos historicamente é o que a gente vai vendo aqui. E agora a gente pode ver, lembrando que esse fundo tem o espaço RI, onde você pode colocar as suas perguntas para a equipe de gestão do fundo. Então, o Bruno Frantiulli, que é o responsável pela relação de investidores, relação com investidores da RBR, responde. Então, você pode mandar a sua pergunta aqui, ou até ver o histórico de perguntas que já foram feitas nesse fundo ou em todos os outros fundos da RBR. Então, você pode mandar a sua pergunta aqui e eles vão responder. E aqui na aba de comunicados, a gente consegue ver, então, o último relatório gerencial. Como sempre digo, é sempre muito importante acompanhar pelo relatório. É a principal ferramenta que o pequeno investidor tem para poder acompanhar a performance de um fundo. Então, ele tem, claro, ele sempre faz a sua comparação com o IFIX, né, que é o principal índice, né, o único índice oficial, na verdade, dos fundos imobiliários, e principal índice do mercado. Então, muitas vezes ele se compara que, claro, o fundo ele pode estar operando em queda nesse momento, né, acumulado aí de 2020, no momento que a gente grava, mas uma queda menor do que o próprio índice. Então, dito de outra forma, uma performance superior ao índice. E aqui ele também coloca que ele tem um resultado de 113% do CDI desde o começo, aí somando não só a valorização de cota, como os dividendos pagos. Ele tem todo um racional aqui, ele sempre explica como é que a forma que o pessoal da gestão está vendo o mercado no momento. Aqui toda a descrição de algumas variáveis como rendimentos, dividend yield, relação com o CDI e tudo mais. Na alocação trimestral, aqui na parte da gestão ativa, ele vai mostrando, por exemplo, nesse momento, que ele está reduzindo a exposição em papéis, que é essa barra azul clarinha, reduzindo papéis e aumentando o tijolo, que é esse azul um pouco mais escuro. E ele se compara com as proporções que são do IFIX, de papel nesse cinza mais claro e de tijolo no cinza mais escuro. Então, e ele mostra a alocação também por segmentos. Então, o quanto ele cresceu de alocação em fundos, como gestão de corporativa, principalmente de lajes comerciais, galpão e logístico, e sempre também a barra azul mostra o fundo como é que está em alocação e o IFIX como está. Então,
Ele tem uma alocação em logística bem menor do que o índice, com um leve avanço aqui, quase imperceptível. Shoppings, uma leve queda e bastante alinhado com o IFIX. E em recebíveis, sim, uma posição maior do que o IFIX, porém uma redução na participação de recebíveis. E lá naquela primeira página ele explica porque ele está reduzindo recebíveis e aumentando o tijolo, principalmente o corporativo, né? Lajes corporativas. E ele tem o seu patrimônio dividido em 4 estratégias. Um ponto bem interessante desse fundo é o quanto ele abre do racional. Ele não mostra só o que ele fez, mas sim por que ele fez. Então, ele desdobra nas estratégias alfa, que são principalmente para investir em fundos, né, de imóveis de tijolo e majoritariamente abaixo do custo de reposição. Ou seja, fundos imobiliários que hoje estão num preço que é mais barato você comprar a cota do que você sequer construir o edifício, ainda que com todos os riscos da construção. E o objetivo é capturar a valorização desse ativo para depois, quando ele estiver num preço melhor precificado, num preço mais alto, o fundo poder vender com lucro. Então ele pode ter no mínimo 30% dentro dessa alocação e no máximo 60% do seu patrimônio. No momento ele está com 51%. Ativos beta, que são então aqueles fundos com mais para recebimento de rendimentos, de distribuição. Então, são fundos que são mais sensíveis à variação de taxa de juros e o fundo tem uma exposição mais tática neles. Então, ele pode ter de nada até 20% do seu patrimônio. Hoje ele está com cerca de 15% a 16%. E as operações de CRI, ele pode ter de 30% até 70%. Essa é a visão, não é de regulamento. Por regulamento, o fundo, desde dezembro de 2019, passou a ser muito flutuante. Ele pode ter até todo o seu patrimônio em CRI, se ele quiser naquele momento. Ele não precisa mais ser um fundo de fundos. Apesar de ser hoje a fatia principal do portfólio, e o gestor já ter comunicado que ele pretende ter pelo menos 50% aí durante um bom tempo na estratégia de fundos, ele não precisa ser desse jeito. Então a gente tem aqui nas barras azuis qual é a visão de longo prazo do fundo, quais são os mínimos e máximos que hoje ele está confortável e que podem ser alterados, e os tiques vermelhos mostram a posição. Então atualmente ele está praticamente no mínimo da sua exposição em CRI, 32%. E liquidez, que são as operações de caixa, né? Aquele dinheiro ali que está numa renda fixa, que está num tesouro direto ou estrutura parecida. O fundo pode até ter 20% nessa estratégia, que na verdade é só uma reserva mesmo para aproveitar uma oportunidade. E o fundo está basicamente zerado. Apenas 1% do seu patrimônio parado em caixa. Aqui toda a alocação em segmentos, a gente pode ver que ele tem aí 60% a 73% em corporativo, lajes corporativas e recebíveis. E 60% do seu patrimônio é em ofertas 476, que eu explico mais um pouquinho daqui a pouco. Aqui tem toda a explicação, né, a DRE, a distribuição de resultados, né, como que está composto o total de receitas, o total de despesas. Inclusive, por exemplo, imposto de renda sobre ganho de capital, quando o fundo vende uma cota que ele tem dentro do seu portfólio, ele paga sim imposto de renda de 20% por esse ganho. E aqui toda a composição, o quanto é por rendimentos, o quanto é ganho de capital, o quanto é o resultado das operações de renda fixa e de reservas. Então, ele tem todo aqui também um guidance, qual é a previsão ou qual é a estratégia, que no momento está em revisão por causa da pandemia da Covid-19. E aqui toda a evolução patrimonial, então dá para ver o quanto é capital do fundo mesmo que está integralizado, o quanto são rendimentos que o fundo recebeu e, por exemplo, como tinha em dezembro de 2019, até o quanto o fundo tinha de ganho de capital não realizado. Ou seja, se ele vendesse todas as suas cotas naquele momento, né, todas as cotas dos fundos que ele tem em carteira,
quanto ele estaria apurando de lucro por cota. Claro, com a desvalorização que aconteceu ao longo de 2020, é natural que, na verdade, ele está com um pequeno resultado aqui não realizado negativo. Então, se ele vendesse hoje as suas cotas, seria um preço médio abaixo dos seus valores de compra. E aqui a performance comparando não só com o IFIX, como também com o CDI e com o benchmark do fundo, que é IGPM mais 3% ao semestre ou 4,5% ao semestre. O fundo paga ao gestor taxa de performance a partir do momento que supera esse resultado entre o maior dos dois, IGPM mais 3% ou 4,5% ao ano. E aqui dá para ver então toda a composição do portfólio do fundo, cada fundo que ele tem em carteira, a divisão aqui em grupamentos e a sinalização daqueles que são fundos 476. E aqui o portfólio de CRIs, no geral, fundos em que CRIs em que a própria RBR ajudou a construir esse CRI. Não é só um CRI que a gestora foi e comprou. Não, ela ajudou a construir, então conhece no detalhe toda a estratégia, todas as garantias, quem são os devedores, como é que está estruturado isso, porque ela atua normalmente na estruturação da própria operação. Sobre essa questão das ofertas 476, é bastante importante lembrar que são ofertas que não são abertas ao público geral, mas só a investidores profissionais, que é uma classificação acima do investidor qualificado. Então são grandes players internacionais, fundos de investimento ou pessoas com portfólios milionários, entre outras possibilidades. Então é importante lembrar que os antigos fundos de fundos, aqueles mais antigos, tinham uma carteira que você conseguia replicar com facilidade, ou seja, você conseguia olhar aquela carteira e você conseguia montar uma carteira basicamente igual, porque eles operavam apenas com fundos com liquidez. E isso, ao longo do tempo, isso vem mudando, onde cada vez mais os fundos de fundos operam comprando e vendendo fundos que não estão disponíveis para você, pequeno investidor. Então, muitas pessoas criticam os fundos de fundos, que são operações onde você pode copiar a carteira, mas nem sempre. No caso aqui do RBRF, 60% da carteira são fundos 476, ou seja, mesmo que você quisesse, você só conseguiria replicar 40% dessa carteira de fundos. Então, sim, muitas vezes o fundo de fundos pode ser uma ferramenta para você alcançar estruturas, alcançar investimentos que, de outra forma, não vai estar disponível a você investindo diretamente. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!